Bom, olá pessoal da segunda série. Como eu tinha combinado então com vocês, eu estou disponibilizando agora então a gravação do nosso último plantão que a gente fez na quinta-feira de filosofia, especialmente para aqueles que não puderam participar ao vivo com a gente. Acho que é importante vocês acompanharem. A gente trabalhou algumas orientações sobre como vocês se organizarem com as tarefas no Google Sala de Aula, que agora começam a acumular, e também uma introdução à filosofia do Aristóteles, que foi o tema e que está sendo o tema de estudo da nossa última semana. Não se esqueçam das tarefas a serem feitas e não deixem que elas acumulem, tá bom? Espero que vocês aproveitem o vídeo. Grande abraço e até logo. Bom, vamos lá. Vou colocar a apresentação aqui. Qualquer coisa, gente, depois só abrir o microfone e fazer a intervenção, tá? Não tem problema nenhum. Ou escrever no chat, que eu estou conseguindo acompanhar aqui também pelo celular. Nessa semana, acho que foi nessa semana, segunda-feira, eu postei a vocês, não foi nessa semana não, semana passada, na segunda-feira passada, eu postei para vocês uma videoaula que eu gravei. Não sei se todo mundo aqui chegou a ver. Ela foi até um pouco estendida, deu uns 35 minutos, que era mais ou menos exatamente para apresentar para vocês a ideia do que a gente vai fazer nesse segundo bimestre. Eu fiz uma videoaula antes para terminar o primeiro bimestre, uma revisão. E aí eu quis fazer para começar o segundo, exatamente porque mais difícil ainda nesse esquema de distanciamento de pessoas, então fica mais difícil ainda de começar um novo assunto. Então, na verdade, não é um novo assunto, é uma continuação. Por isso que eu achei que ficaria melhor se eu gravasse. E eu gravei. Para nessa semana, a gente já começou, de fato, a seguir aquela proposta que eu tinha. Como que eu organizei? No bimestre passado, a gente estava tendo uma introdução à ética. O que é ética, o que é moral, qual a relação entre essas duas coisas, os 3 pressupostos para a gente pensar uma situação ética. Lembram quais são? Se foi feito sem nenhum... Se foi feito meio que por vontade própria, se foi feito por um humano, e outra eu não lembro. Vontade própria é consciência. É liberdade. Liberdade, consciência e ação humana, exatamente. O Gabriel está perguntando aqui sobre o mapa mental. Eu vou falar rapidinho, quando eu chegar na lista das tarefas, ô Gabriel, eu vou falar rapidinho para vocês do mapa, tá? Pode ficar tranquilo. Então, a gente viu essa introdução. Para agora, nesse segundo bimestre, a ideia é a gente explorar um pouco de alguns pensadores e de como que esses caras pensavam a ética. No vídeo introdutório, eu falei quem são esses caras. Vocês lembram de alguns deles? O primeiro está aí. Aristóteles. Isso. Quem mais? Não era Nietzsche? Não lembro agora. Não. Não é Montesquieu, né? Também não. Montesquieu a gente viu no passado na política. É. Aliás, Montesquieu está sendo revirado no caixão nesse tempo que a gente está. Porque o conflito de poderes, né, e o Montesquieu fala da tripartição dos poderes e da divisão dos poderes, né? Mas, enfim, Aristóteles, Immanuel Kant, o Agostinho, que a gente vai falar semana que vem, e os utilitaristas, o John Stuart Mill, basicamente. Tá? Então, a gente vai pensar sobre esses caras e como que eles pensavam ética. Cada semana, gente, eu vou tentar mandar alguns materiais e trabalhar com vocês sobre um deles, tá? Um deles. A Letícia chegou aí, beleza? A Rayane tinha escrito Agostinho, aqui, ó, e o Menderson tinha escrito o Kant. Immanuel, I-M-M, o Menderson. Mas tá certo, é o Kant. Kant você escreveu certinho. Tá? Mas, para essa semana primeira, Aristóteles, e que, na verdade, é a base da ética. Aristóteles a gente pode falar que é o pai da ética ocidental, da filosofia ética ocidental. Tá? Antes da gente começar a falar rapidinho do assunto, é só um apanhado, porque o material eu mandei para vocês, alguns pontos que eu acho que vocês já estão cansados da gente falar, dos professores ficarem chamando a atenção de vocês, mas que é importante reforçar. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Mas a gente vai falar sobre todos esses. Então, a gente vai falar sobre como a gente está pensando e organizando o segundo trimestre, sobre esses plantões ao vivo, sobre a agenda e composição da nota de filosofia de vocês no segundo trimestre, e para a gente começar agora sobre a organização das tarefas no Google Sala de Aula, que é uma coisa que muita gente estava com dificuldade e acabava, às vezes, mandando. No primeiro trimestre foi isso. Teve gente que mandou 2, 3 vezes a mesma tarefa,
e não mandou uma outra que precisava ter mandado. E aí acabou ficando sem nota na segunda atividade ou na terceira, porque acabou se confundindo. Então, assim, uma dica importante é, quando vocês abrem o Google Sala de Aula pelo celular, a primeira tela que aparece é essa daí, que é igual a minha, essa é do meu, tá? É isso daí que aparece. Aparece as salas que vocês têm, as turmas que vocês têm, por matérias, normalmente. Quando vocês clicam na parte aí desses 3 linhazinhas, do lado do Google Sala de Aula, essa bolinha vermelha, aparece essa outra tela para vocês, que são as mesmas turmas, só que aparece como se fosse uma listinha. E aí tem um item que está no meio, chamado atividade. Vocês estão vendo? Sim. Sim, tá vendo? Tá. Normalmente, não sei se vocês chegam aí por aí. Normalmente, quando você quer ver as tarefas todas, você entra nessas atividades. E aí aparece uma lista com todas as tarefas para fazer. Para mim, estava aparecendo, ó, recuperação de geografia, lista de revisão de geografia da segunda série, Revolução Russa da história. Por quê? Porque eu estou na turma do Marcelo e da Adriana, eu estou nas salas como aluno. Tá? Então, para mim, aparecem todas as atividades que eles mandam para vocês. Inclusive, cobra de mim, porque eu não faço nenhuma, né? Então, aparece para mim tudo como pendente. A dica que eu queria dar para vocês é exatamente essa. Quando você entra numa dessas atividades, aí abre a descrição da atividade. Tudo explicadinho que o professor escreveu. Quando tem na atividade um formulário para vocês responderem, tem esse anexo roxinho aí, ó. E aí é aí que você entra para responder as perguntas do formulário, por exemplo, ou da prova, por exemplo. O problema qual é? Quando você clica nesse roxinho, ele abre no seu celular ou no computador uma outra tela que é do Google Formulário, que é onde você faz todas as perguntas e no final clica em enviar. Só que quando você volta no Google Sala de Aula, continua a atividade como pendente. Por quê? Porque você mandou a tarefa no formulário, que é o que tem que fazer, é assim mesmo. Só que no Google Sala de Aula não acusa isso, não é automático. Então, o que é preciso fazer? Você tem que, depois de enviar, voltar na tarefa no Google Sala de Aula, essa setinha para cima aí, ó, que está em cima do seu trabalho, você clica na setinha, sobe isso. E aí você tem que colocar, não é automático, você tem que colocar, marcar como concluída. E aí, quando você coloca marcar como concluída, some esse pendente escrito em vermelho, some do pendente. Então, a atividade passa a ficar como uma atividade concluída. Por que isso é importante? Se você não fizer isso, a atividade não vai chegar para o professor? Vai chegar. O que importa para chegar para o professor é o formulário, clicar em enviar lá no formulário. Chegou. O problema é que se começa a acumular muitas tarefas e tudo começa a aparecer pendente para você no Google Sala de Aula, você acaba se confundindo, não sabendo se mandou ou se não mandou. E aí você acaba fazendo 2, 3 vezes a mesma tarefa de bobeira e às vezes acaba até de fazer uma outra que você precisaria ter feito. Eu não sei se vocês já faziam isso, mas eu achei que era importante passar para vocês se organizarem. Tá? É o mesmo esquema no computador. Para quem usa o Google Sala de Aula no computador, é a mesma coisa, só que muda um pouquinho de como que aparece. Mas é esse o processo, tá? Então vai lá do primeiro, vai vindo, até chegar em marcar como concluída. Eu vou mandar depois esse slide para vocês. É que em algumas atividades, não sei se isso é só comigo, mas é provável que não, quando a gente termina de enviar, no Google Sala de Aula já marca como concluída. Aí, por isso que a maioria dos alunos confunde também. Automático? Eu acho que é principalmente por isso. Sim. Sim, é automático. Sim. A maioria é automática. Então, mas o que vale a pena é exatamente ter esse costume. Mandou, dá uma voltadinha e vê se marcou. Se marcou automático, melhor ainda. Se não marcou, você marca, tá? Não significa que se não está marcado como concluído no Google Sala de Aula, que o professor não recebeu. Não, o professor recebeu. Só que você precisa marcar como concluída. Mas façam isso para... Por quê? Porque daí quando você volta nessa tela aqui, ó, nessa terceira aqui, vocês veem o meu mouse também? Uhum. Então, quando vocês vêm aqui, ó, e aí você tem os concluídas aqui e tem o pendente. Então, quando você marca como concluída, elas vão sair do pendente, elas vão vir para cá, ó. E aí fica mais fácil de você saber o que fez e o que não fez, tá? Se tem professor, às vezes pode acontecer que o professor, ele posta como atividade um texto para você ler. Ele não posta nenhum formulário para você responder, só um texto para você ler. Beleza, você deixa pendente. Depois que você sentou e leu o texto,
você volta e coloca como concluída lá, porque você já leu o texto, entendeu? Porque daí você se organiza melhor. Beleza? Beleza. Certo. Outra coisinha, só para reforçar, a organização do segundo bimestre. Então, nós temos e mantemos ainda aquele esquema de postagens por dia. Segunda-feira, filosofia. A única coisa que teve mudança foi física e química, que inverteu, né, o Richard e o Ivan, mas fora isso, manteve igual. E aí, uma diferença do primeiro bimestre é exatamente com relação a esses horários dos plantões. Tá? Então, nós temos aí segunda série, ó. Plantões vão ser terças, quartas e quintas. Só que no caso de vocês, gente, quinta-feira é em aberto. Então, quinta-feira pode ser que vocês não tenham nenhum plantão, pode ser que vocês só tenham um, como é hoje, estão tendo só comigo de filosofia, pode ser que vocês tenham os dois. É agendamento. E na terça e na quarta tem as matérias já toda semana. Então, essas matérias são porque os professores precisam trabalhar mais pessoalmente, ao vivo com vocês, para ensinar melhor. E se vocês olharem, é basicamente na área de exatas, que tem uma questão de ensino um pouco mais difícil nesse sentido. Então, física e matemática na terça, geografia e química na quarta, o Marcelo quis também esse momento, porque ele tem 2 disciplinas, e na quinta-feira, que está escrito agenda semanal, é para quando algum outro professor de alguma outra matéria, como sou eu hoje, por exemplo, quisermos e precisarmos agendar com vocês os plantões. Como que vocês vão ficar sabendo dos plantões? Desses que estão marcados, vocês já sabem. Dos agendamentos, os professores vão avisar no Google Sala de Aula. Essa mensagenzinha que eu mandei para vocês aí é esse esquema. Tá? Então, a gente vai postar para vocês. Já estou adiantando para vocês, por exemplo, que semana que vem, na quinta-feira, nesse mesmo horário, 2 horas, vocês vão ter um plantão com a professora Adriana de História. E a minha ideia eu queria fazer um de experiência, que é isso que eu estou tendo com vocês. Talvez eu não faça mais segundo semestre, porque a gente tem que dar espaço para os outros professores e tem que avançar, e dá para a gente avançar com as leituras dos textos. E dúvidas, eu peço que vocês me escrevam. Ou o WhatsApp, ou mesmo no Google Sala de Aula. Assim que der, eu vou responder para vocês. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, tá bom. Para concluir essa parte e falar rapidinho da matéria, eu mandei já para vocês também aquele esqueminha que eu colocava no mural da sala. Não sei se vocês lembram, faz tanto tempo, né, que talvez vocês nem lembrem mais. Mas eu colocava uma agenda das atividades do bimestre para vocês. Então, como que nós vamos nos organizar nesse bimestre e como que eu vou compor a nota de vocês nesse segundo bimestre? A primeira atividade eu postei essa semana, segunda-feira, vale 1,5. O que é? É um mapa mental que eu pedi para vocês, sobre a ética do Aristóteles. Vocês conseguem achar um mapa mental pronto na internet do Aristóteles? Sim, consegue. Se você colocar Google, no Google vai aparecer, mas eu não quero. E eu sei quais que tem na internet. Eu quero que vocês construam um mapa mental de vocês. Tá? O mapa mental, ele tem que ser visual. Você tem que bater o olho nele e entender o que a pessoa está querendo dizer sobre o assunto que ela está querendo dizer. Então, usa-se muito cor, usa-se muito desenho. Eu tentei dar todas as instruções lá na atividade. E aí, o esqueminha, que era a maior dificuldade, que eu não sabia se vocês iam saber ou não, mas pelo que eu vejo, vocês estão conseguindo fazer, é como anexar a foto. Porque aí eu preciso que vocês tirem uma foto num lugar iluminado, né, com um enquadro direitinho só do mapa, numa folha, e mandem, encaminhem, anexem a foto na tarefa. Eu não sei, alguém tinha perguntado, o Nicolas tinha perguntado, mandou um modelinho e tal, e aí eu orientei, né, Nicolas? Não sei se o Nicolas está aí ainda. E aí depois acho que o Gabriel tinha perguntado alguma coisa. Se o senhor veio assistir algum tópico específico para ter no mapa mental. A ideia é, vocês têm que fazer um mapa mental falando sobre a ética do Aristóteles. Então, o que envolve a ética do Aristóteles? Envolve a ideia de felicidade, envolve a ideia de virtude, de justa medida, como alcançar essa justa medida. Isso são assuntos que envolvem a ética do Aristóteles. Então, vocês vão fazer os tópicos e as colocações no mapa, a organização do mapa é critério de vocês. Mas vocês vão fazer com essa temática, com esse assunto. A Diandra perguntou aqui, pode ter mais de uma folha, um mapa mental? Pode. A questão é que eu preciso que vocês me mandem uma única foto. Então, o que você pode fazer, Diandra, se for o caso, é ou pegar uma meia cartolina, que tem um espaço maior, ou então juntar 2 sulfites e aí fazer um mapa mental, e aí depois tentar enquadrar o mapa inteiro na foto. Tá bom? Professor, deixa eu fazer uma pergunta.
Exemplo, se eu quiser fazer um mapa pelo, sei lá, Word, e aí imprimir, eu posso fazer isso ou tem que ser Não, eu quero na mão. Eu quero na mão e eu quero que vocês guardem esse mapa mental. Eu falei lá em folha de sulfite, que é a melhor, mas se não der, também pode ser uma folha do caderno de desenho, mas eu quero que vocês guardem, porque quando retornarmos, eu quero receber esses mapas. Ok. Mas eu quero que vocês tenham um trabalho. É o único exercício, gente, de tudo que está programado, é a única tarefa que eu vou pedir de vocês nesse processo escrito, desenhado, manual, tá? Para a semana que vem, vejam só, está escrito aí, atividade 2, questionário, testes. Uma mudança que eu precisei fazer, eu coloquei Agostinho e Kant. Eu só vou trabalhar um questionário com Agostinho e com Aristóteles, tá? Por quê? Porque Aristóteles a gente já está trabalhando essa semana, então vai acumulando. Não é uma coisa que eu trabalho uma coisa e cobro só daquela coisa. Se a gente já trabalhou Aristóteles essa semana que vem, no questionário, vai ter uma perguntinha lá de Agostinho e umas perguntinhas do Aristóteles, tá? Mas não vai ter Immanuel Kant no questionário. Basicamente, gente, 5 perguntinhas, 5 perguntinhas no questionário, tá? No esqueminha de formulário mesmo, que nem da prova. Eu mando, vocês entram no formulário, respondem as 5 e clicam em enviar. Essa é a tarefa da semana que vem. E eu vou postar, lógico, o videozinho e o texto sobre o Agostinho. A Diandra não respondeu. Tudo bem com essa explicação, Diandra, do mapa? Tudo bem. Tá. E aí a terceira atividade, eu não sei, eu acho que foi com vocês, que o professor Marcelo, no primeiro bimestre, fez aquele esqueminha da palavrinha cruzada, que eu já fazia na sala de aula com vocês, só que ele fez pelo formulário. Foi com vocês? Foi. Sim, acho que foi. Então, a gente vai ter o mesmo esqueminha como atividade 3 aí, ó, palavras cruzadas. Só que sobre o assunto das teorias éticas. Aí a gente vai juntar Aristóteles, Agostinho e Kant. Basicamente, eu vou pressupor que vocês leiam um capítulo do livro de filosofia e aí vão fazendo a palavrinha cruzada que eu vou mandar para vocês como atividade 3. E depois a provinha, gente, tá? Então são essas as atividades, uma por semana, não deixem acumular, tá? Não deixem acumular. Eu tô tentando simplificar ao máximo para facilitar tanto para vocês como para mim também, tá? E aí depois vai ter uma autoavaliação que não vai ser igual à do primeiro bimestre, a autoavaliação do segundo bimestre vai ser pedindo um comentário para vocês. Vocês vão escrever um comentáriozinho. Tá? Isso também vai servir como processo de escrita de vocês. Professor, se eu colocar, tipo, ética em Aristóteles e ética aristotélica, dá no mesmo, né? A ética aristotélica é a ética do Aristóteles. Não, tá. Eu só queria saber e é a ética, a pergunta do Anthony antes, é a ética eudaimônica. Eu vou falar disso rapidinho agora. Bom, vamos lá, para começar. Quem foi Aristóteles? Eu já falei isso na videoaula que eu postei para vocês. Nem todo mundo viu? Porque eu acompanho lá no YouTube e tem poucas visualizações, mas vale a pena. Deu 35 minutos. Aristóteles foi um filósofo grego lá junto com Platão e com Sócrates durante o período clássico. Ele fundou a escola peripatética, que quer dizer o quê? Aqueles que pensavam andando. Aristóteles ele ensinava andando e caminhando pelo jardim. E os alunos seguiam ele e iam escutando ele. Isso é um método peripatético. E ele criou uma escola chamada Liceu. É por isso que em Campinas a gente tem um liceu, né, uma homenagem à escola do Aristóteles. Ele também foi aluno do Platão, ele aprendeu filosofia com Platão, e depois ele foi professor do imperador Alexandre, da Macedônia, Alexandre o Grande. Eu, aliás, nessas férias, está difícil de terminar, porque eu estou muito lerdo na leitura, mas vocês estão vendo? Eu estou lendo, não estão vendo, porque eu estou apresentando. Eu estou lendo a biografia do Alexandre aqui, muito legal, e aí mostra a parte que tem que o Alexandre, com 6 anos, passou a ter educação, passou a ser ensinado pelo Aristóteles. Ele fala sobre vários assuntos na filosofia dele, mas para nós o que a gente vai tentar focar é na ética dele, na ética aristotélica. Tá? Junto com Platão e Sócrates, ele é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Sobre a ética do Aristóteles. Aristóteles procura desenvolver uma ética realista, próxima do indivíduo. Para isso, ele pergunta-se sobre o fim último do ser humano. O que vocês entendem por fim último, gente? Como assim, fim último? Não entendi. Tipo propósito. Isso, o objetivo final da vida humana. Qual é o objetivo de existir? Isso é o fim último. Para o que nós vivemos, para o que tendemos? Se eu perguntar para vocês, para que você vive? O que vocês responderiam?
Pra morrer, Pra né? comer. Você vive pensando na morte? Querendo morrer? Buscando morrer? Pelo menos Porque se segundo a você vive buscando morrer, isso não é muito. Você não precisa viver muito, porque é fácil encontrar a morte, certo? Então o nosso fim último não é a morte. É felicidade. O nosso objetivo, felicidade. o nosso caminho é sempre em busca do quê? O Aristóteles vai responder como para a felicidade. As pessoas podem discordar disso, tá, gente? Isso é a teoria do Aristóteles. As pessoas podem achar assim, não, eu vivo buscando em direção à fama, ou ao sucesso, ou à riqueza. Ok. O Aristóteles vai, para todos esses casos, responder. Você almeja a fama, você almeja o sucesso, você almeja a riqueza, porque você quer ser feliz, e você acredita que tendo isso que você busca, você vai ser feliz. Ou seja, no final das contas, a busca é sempre a felicidade. Desafio vocês. Alguma existência que não busque a felicidade. Vocês podem me dizer? Não existe. Não existe. No videozinho eu até falava da pessoa que tenta suicídio. Né? A gente pode falar assim, essa pessoa não quer ser feliz, ela está buscando suicídio. A felicidade você pode entender como a busca por aquilo que te dá prazer, por aquilo que te dá alegria, ou a busca por diminuir a dor que você sente. Isso também é buscar felicidade, certo? Então, se você tem problemas, quando você tenta resolver os problemas, no final das contas, você está tentando diminuir os problemas que você tem e que te impedem ser feliz. Né? Então, a busca da gente é sempre pela felicidade. A felicidade, na ideia grega, é essa palavrinha que está escrita aí, ó. Eudaimonia. Viu, Nicolas? Ou Anthony? Anthony? Sim, senhor. Aí, ó. Então, por isso que a gente fala que a ética do Aristóteles é uma ética eudaimônica. É uma ética que tem como fim a eudaimonia. A gente também fala que a ética do Aristóteles é uma ética teleológica. Teleológica. Por quê? Porque vem da palavrinha telos, no grego, que quer dizer objetivo, fim último. Então, a ética do Aristóteles é uma ética que pressupõe um fim último, um objetivo de existência, que é a felicidade para ele. O contrário de uma ética teleológica é uma ética deontológica. Essa vai ser a ética do Kant, por exemplo, que a gente vai falar depois. A ética do Kant é deontológica, ou seja, não é uma ética que pressupõe um fim, é uma ética que pressupõe uma intenção. O que é a felicidade? E aí entra mais informações para vocês colocarem no mapa mental de vocês. Ok, a gente sabe que para o Aristóteles a busca é pela felicidade. A questão é, mas o que é a felicidade para Aristóteles? Como alcançar essa felicidade para Aristóteles? Se eu perguntar para, vamos ver aqui no mapa, no formulário, Maria Eduarda, o que é felicidade para você? Ah, ela está escrevendo, tá? Enquanto ela escreve, quem que está falando aí? A Diandra. O que é felicidade para você, Diandra? Professor, posso falar o que é felicidade para mim? Pode. Quem é, Letícia? Eu, Letícia Brioche. Eu acho que a felicidade é a gente procurar estar bem com nós mesmos, se sentir feliz com as pessoas que estão à nossa volta, procurar também uma parte de nós para ser feliz. Acho que a gente gostar de nós mesmos, ou de... como eu posso explicar, professor? Calma. É que é uma pergunta complexa, porque a gente não para pensar o que faz a gente feliz. Posso falar, seria comida. Comida me faz feliz, mas é uma coisa momentânea. Eu acho que se a gente for pensar numa felicidade eterna, é muito difícil. É muito mais complexo, né, a ideia do que é felicidade. Estou tentando descobrir ainda, a Diandra falou. A Maria falou, felicidade é estar com alguém que eu amo. Sim, é uma definição. O Breno, felicidade pode ser definido como um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Porque felicidade não é um só sentimento, né? Felicidade pode ser uma junção de vários sentimentos que dão prazer. Tá certo também. A Diandra falou que o Breno é filósofo. Tem razão. Tá bom. Então, vejam só, é muito complexo a ideia de felicidade. Mas, para o Aristóteles, é uma coisa muito mais palpável. Vejam só. Felicidade não é o simples prazer das sensações, Aristóteles. Ou o prazer proporcionado pelas riquezas ou conforto material. Porque pode existir pessoas que têm tudo, mas que não sentem essa sensação de felicidade.
A pessoa pode ter toda a riqueza do mundo, e aí o pai tem um câncer, por exemplo. Será que, de fato, aquilo que ele tem vai manter a felicidade dele naquela situação de ver o pai dele doente? Provavelmente não, né? O contrário também se aplica, né? Então, a pessoa tem toda a saúde do mundo, mas a pessoa está passando fome e dificuldade. Será que a felicidade dela é plena? Também não, vai ser limitada. Então, ela é muito mais complexa. Para Aristóteles, a felicidade maior ela está na vida teórica, na contemplação, na busca pelo conhecimento racional. Aquele que melhor desenvolve esse aspecto de compreender a essência da felicidade tem maior chance de fato, encontrar a felicidade. Por quê? Porque ele não vai focar, ou ele não vai apoiar a felicidade nessas coisas contingentes, nessas coisas que mudam. A felicidade, ela está na busca pelo conhecimento. E isso, vejam só, ninguém tira. Você pode estar com fome, você pode estar com frio, você pode estar com dificuldade financeira, mas essa busca pode permanecer. Você morre, mas em tese, se existir alguma coisa depois da morte, você carrega consigo essa perspectiva do conhecimento. O que é agir eticamente por Aristóteles? É agir buscando essa felicidade. Só que não buscando essa felicidade a todo custo. Buscando essa felicidade através de ações virtuosas. E o que é virtude para Aristóteles? Eu coloquei a definição específica dele. A disposição para escolher ações e emoções próximas do meio termo, determinado pela razão. É um estado intermediário, equilibrado. A excelência moral, a ética, para o Aristóteles, está no meio termo, no equilíbrio. Nem exagerar e nem faltar, mas encontrar esse equilíbrio. São as ações equilibradas que mais permitem uma pessoa se aproximar da felicidade para o Aristóteles. Tá claro isso, gente? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Tipo, a ética. Eu não entendi como a busca da felicidade pode se relacionar com a ética. Veja só. Quando a gente fala de ética, Anthony, a gente está falando do quê? De ações dos seres humanos, certo? Certo. De como que os homens agem. A gente age individualmente e a gente age coletivamente. Numa sala de aula, numa cidade, a gente faz coisas que afetam a vida das outras pessoas, certo? Certo? Até aqui? Bom, e aí veja, quando a gente pensa em ética, a gente está pensando nessas ações das pessoas. Acontece que, para Aristóteles, todas as nossas ações, elas são motivadas em busca da felicidade. Então, quando eu acordo cedo para ir para a escola, ou quando eu sento e fico 2 horas preparando uma aula, eu estou agindo, eu estou fazendo alguma coisa em busca de outra coisa. Então, por exemplo, quando você acorda cedo para ir para a escola, acordávamos, né, cedo para irmos para a escola, vocês acordavam cedo, o que não é bom para todo mundo, nem todo mundo tem facilidade de acordar cedo, e eu sou uma pessoa que não tem facilidade, mas a gente acorda cedo porque nós temos um objetivo, formar-se, porque a gente acredita, porque já colocaram isso na gente, que se formar, a gente tem chance de ter um destino e um futuro melhor, e entenda por destino e futuro melhor, uma condição de ser mais feliz. Então você vê que, no final das contas, a busca pela felicidade, que é o fim último nosso, é o objetivo maior nosso, está totalmente relacionado com o que a gente está fazendo hoje, de manhã cedo. Consegue entender isso? Sim. Isso é a questão do porquê que a ética está relacionada com essa busca da felicidade. O problema para Aristóteles não é... Isso é óbvio. Todo mundo busca a felicidade. O problema para Aristóteles é como que a gente age buscando a felicidade. Aqueles que agem de maneira extremada, exagerada, ele vai chamar de maneira viciosa, ele tem menos chance de encontrar felicidade e gerar um mal. E isso não é ação ética. Agora, aquele que age de maneira equilibrada em busca dessa felicidade, ele age de maneira ética. Ele age de maneira virtuosa. É uma pessoa que busca a felicidade de modo equilibrado, ela é ética? Fato é, todo mundo busca a felicidade. Certo. Agora, como que você pode agir eticamente para Aristóteles? Essa busca da felicidade vai ser através de ações virtuosas, de ações equilibradas.
A questão é, a gente tem que, para entender isso, a gente tem que entender o que o Aristóteles chama de virtude. O que é esse equilíbrio? É o equilíbrio entre o excesso e a falta, o excesso e a deficiência. Eu vou dar alguns exemplos. Isso aqui é um texto do Aristóteles que eu não vou ler, porque não vai dar tempo, mas é onde que ele fala sobre essa busca do equilíbrio. Esse trechinho vale depois a pena vocês lerem todo. Quanto à virtude, não basta conhecê-la. Não basta você estudar e ler sobre virtude. Você deve tentar também possuí-la e colocar a virtude em prática. A questão é como colocar a virtude em prática. O que é a virtude? A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. E aí o Aristóteles vai dizer que você pode criar uma tabela, eu até coloquei aqui uma tabela do que são as virtudes. Por exemplo, a virtude é a coragem. Uma virtude, um tipo de virtude é a coragem. O que é a coragem? Saber enfrentar os medos e perigos calculando a hora de agir. O que não é virtude, nesse sentido, para Aristóteles? É a temeridade. O que é o temeroso? Aquele que tem temeridade. É aquele que não tem medo de nada e se arrisca em todas as situações. O cara não quer nem saber, ele não pensa em nada, ele vai para frente, ele avança. Só que pode chegar uma hora que ele não vai dar certo. Ele é corajoso? Não, ele é temeroso, ele tem a coragem em excesso. Isso não é bom. Isso não vai permitir com que ele se aproxime da felicidade, porque ele vai, uma hora ou outra, acabar se arriscando demais. O contrário também. O covarde também não é virtuoso, porque o covarde tem medo de tudo e deixa o medo dominar ele. Então vai chegar um momento da vida dele que vai precisar agir, mas ele não vai conseguir agir. E isso vai distanciar ele também da felicidade. Então você consegue perceber que a coragem é um equilíbrio entre ter coragem demais e não ter nenhuma coragem. Esse equilíbrio é de fato a virtude. Eu posso mudar o exemplo. Ao invés de falar de sentimentos, coragem, temperança, eu posso falar da fome, né? Você tem uma fome. Dependendo do tanto que você come, você comer demais, você vai passar mal. E aquela sensação de prazer que a comida te dá vai virar numa sensação de dor, de cansaço, de tristeza, às vezes. Já sentiram isso? Comer demais e ficar triste? Sim. Às vezes, quando a gente exagera, a gente fica triste porque comeu muito. Mas o contrário também. Você está com fome, você não tem o que comer, a sensação de tristeza também vai acontecer e você vai ficar longe, mais distante da felicidade também. Por quê? Porque você não comeu nada do que você precisa. Qual que é a virtude aí? Comer na medida certa para satisfazer a sua fome, satisfazer a sua necessidade e restar ainda um sentimento de satisfação e de alegria por aquilo que você comeu. A questão é, a fome do Nicolas é a mesma fome do Davi? É a mesma fome da Diandra? Sim ou não? Não tem fome diferente. São formas diferentes do que comer, inclusive, do gosto do que comer e da quantidade. A quantidade, às vezes, que a Diandra come, se for comida pelo Nicolas, ele vai continuar com fome ainda, né? E se for comida pelo Anthony, ele vai ficar cheio, empanturrado. Então, veja, o equilíbrio, ele também é individual. Ele não tem uma fórmula, uma quantidade certa para todo mundo. Ele é um processo. Como que a gente descobre essas ações virtuosas na nossa vida? Para Aristóteles, vivendo. Ninguém nasce virtuoso, para Aristóteles. Todo mundo aprende essas virtudes no decorrer da vida. Vivendo, às vezes exagerando um pouco, às vezes não exagerando nada. E aí, através dessas experiências, você consegue chegar no meio termo e no equilíbrio. Por isso que, para Aristóteles, a vida ética e a busca da felicidade, ela é para sempre. Ninguém nunca vai chegar no meio da vida e vai falar assim, agora eu sou feliz. Não. Essa busca é uma busca, e esse aprendizado é um aprendizado até o final da vida. Mas, tipo, eu ainda não consegui entender como que isso tem a ver com a ética. O que você está entendendo por ética? Ética, em geral, para mim, é eu buscar uma reflexão sobre tal coisa e pensar de maneira racional sobre tal ação. Sobre que coisa? Qual é o fator principal da ética? A razão? Não é o pensamento. O fator principal da ética é a ação. Alguém que vive só refletindo,
lógico, a ética pressupõe uma reflexão, mas é uma reflexão sobre a ação humana. A gente reflete na ética sobre como que os seres humanos agem, certo? E aí, isso está totalmente relacionado com a busca da felicidade, porque as pessoas agem em busca dessa felicidade. Então, se a gente não assumir essa busca da felicidade como base na reflexão ética, a nossa reflexão ética fica limitada. Tá, acho que eu entendi. É um pressuposto básico para a gente pensar a ética. Todo mundo está fazendo e vivendo, todo mundo está agindo, buscando uma felicidade. Isso é o pressuposto. Agora, a questão é, para a gente pensar, refletir a ética das pessoas. Como que ela está buscando essa felicidade? Ela está buscando essa felicidade através de ações desequilibradas, ou ela está buscando essa felicidade através de ações equilibradas? Isso é muito difícil de ser analisado, porque, lembram de novo, esse equilíbrio, ele é individual. Então, quando eu analiso a ação da outra pessoa, veja, eu estou analisando a outra pessoa através da minha ideia de equilíbrio. Consegue perceber isso? Sim. Se eu vejo alguém comendo, eu falo assim, nossa, mas como que aquela pessoa come? Por quê? Porque o meu equilíbrio diz para mim que aquela pessoa está comendo muito. Mas o equilíbrio dela pode ser o contrário. Ou o contrário também, eu posso ver uma pessoa falar assim, nossa, mas você vai comer só isso? E aquilo me assusta. Por quê? Porque a minha régua de equilíbrio é diferente da régua do outro. Isso é uma reflexão ética. Isso é uma análise ética. Então, tipo, como eu busco essa felicidade influencia no ser ético? Claro, é isso que determina o ser ético para Aristóteles. A maneira como você busca essa felicidade é o que diz se você é ético ou não. Entendi. Se você busca essa felicidade através de ações equilibradas, você é ético. Se não, você não é ético. Certo, entendi agora. Então, assim, gente, nessa parte que a gente está aí, ó. Se vocês ouvirem falar ética nicomaqueia ou ética a Nicômaco, é o mesmo livro. É o livro onde que o Aristóteles escreve sobre a ética dele, tá? Por que desse nome estranho aí? Nicômaco é um nome grego. A tradição fala que ele era ou o filho ou o pai do Aristóteles. Então, na verdade, Nicômaco não tem nada a ver com ética. É que o Aristóteles escreve um livro sobre ética e homenageia no livro o pai dele ou o filho dele. E aí coloca ética para Nicômaco. A Nicômaco, para Nicômaco. Tá? Mas é um nome. Ou o pai ou o filho do Aristóteles. Aqui o texto está falando que é o filho. Ó. O texto ficou conhecido como Ética Nicômaco, por ter sido dedicado a Nicômaco, filho de Aristóteles. A obra marcou profundamente a discussão subsequente sobre a ética. Quando a gente vai pensar ética, gente, a primeira coisa que a gente lê é a Ética Nicômaco, porque é o livro básico da ética do Aristóteles. Deixa eu pegar aqui. Ó, o meu é esse, tá todo velho aqui, ó. Isso aqui é a Ética Nicômaco do Aristóteles, todo rabiscado. É o livro básico. Toda reflexão ética vai partir dele. Todos os outros filósofos que a gente vai ler, o Agostinho, o Kant, os utilitaristas, todos vão ter como base, mesmo que para criticar, a ética do Aristóteles. Aristóteles ainda afirma que a virtude pode ser ensinada, ou seja, a gente não nasce virtuoso. Aquela ideia que muita gente tem, fulano de tal é mau caráter. Já ouviram falar disso? Fulano de tal é vagabundo porque é mau caráter, foi sempre assim. Isso para Aristóteles não existe. Porque esse processo de formação do caráter de alguém e de formação do princípio ético de alguém, isso é aprendido no decorrer da vida, por várias situações. Família, educação, condição financeira, sociedade, tudo isso influencia na constituição e na construção do ser ético ou do ser não ético de alguém. Então, a virtude, ela também precisa ser ensinada e aprendida. Lógico que ela vai ter uma questão individual, porque vai passar por um processo de busca pessoal. Volto a dizer, a virtude é o equilíbrio individual, mas ela tem que ser, essa busca tem que ser ensinada. Tá? A virtude, ela não é inata. Inata é aquilo que já nasce com a gente. Ela, na verdade, é resultado de um hábito, de um costume, de um aprendizado. Ou seja, é necessário praticá-la
exercê-la para nos tornarmos virtuosos. É somente experimentando buscar agir virtuosamente que a gente aprende a agir virtuosamente. A ação correta, do ponto de vista ético, deve evitar os extremos, tanto do excesso quanto da falta, caracterizando-se, sim, pelo equilíbrio ou justa medida. A sabedoria de como agir virtuosamente, no grego eles chamavam de frônesis. É um outro conceito importante para Aristóteles. Quando a gente sabe como agir equilibradamente, a gente alcança essa frônesis, que é a sabedoria de como agir equilibradamente. Capacidade de discernir a medida equilibrada, cuja determinação poderá variar de acordo com a situação e com as circunstâncias envolvidas. Então, dependendo não só da pessoa, mas também depende do contexto em que a gente está. Quando a gente consegue saber, identificar e agir equilibradamente em todas essas situações, a gente encontra a frônesis, como está escrito aí no texto. Beleza? Tranquilo. Beleza, na paz. Na paz. Para a gente terminar, aí eu coloquei duas chargezinhas para a gente ler. Tem um sujeito que fala assim, eu só queria ser feliz. Onde está a minha alegria? Aí tem um bichinho embaixo. Eu estou bem aqui. Essa é a alegria dele. Eu não quero uma alegria mequetrefe, que nem você. Eu quero a felicidade extrema, super mega alegria. Por quê? Eu só queria ser como as pessoas na internet. O cara está reclamando, né? Isso mostra o quê pra gente? Podem fazer um paralelo lá com o mito da caverna que a gente falou ano passado. Vocês lembram? Sim, Pessoas é tipo uma sombra. Ele pode estar... O que é a sombra para ele aí? É o bichinho, a felicidade. Não. A sombra para ele é a felicidade das pessoas na internet. É. As pessoas na internet é a sombra que ofusca ele de enxergar a felicidade que ele tem ali como uma felicidade de fato. Por quê? Porque a gente faz essa busca mediante um parâmetro com aquilo que a gente vê. Só que não necessariamente aquilo que a gente vê, principalmente na internet, é a realidade. E aí uma outra chargezinha. A menina tá dançando, escutando música, né, com fone. Aí, como você consegue fazer isso por tanto tempo? A menina fala, dançar é fácil. Ele fala, não, ser feliz. Né? E isso faz a gente refletir sobre a felicidade ser uma vida inteira, um processo longo de duração, a felicidade ser momentos cortados da nossa existência. Né? Para o Aristóteles, a gente só analisa uma vida feliz se alguém foi ou não feliz depois que ela acaba. Você não consegue fazer essa análise da felicidade de uma existência antes de ela ter terminado. Aí, por exemplo, eu poderia perguntar agora para vocês. Vocês eram felizes estudando na sala de aula, enquanto a gente podia frequentar a escola? Sim, eu era. Vocês eram? Claro, professor, tem coisa melhor do que o contato humano, a gente tá um unido com o outro, e, tipo, apesar das nossas divergências, das nossas coisas, o contato humano é muito bom. Mas vejam só, se a gente não tivesse tido pandemia, e eu estivesse fazendo essa pergunta para vocês hoje, na sala de aula, a maioria talvez dissesse que não, porque estaria contrariada, porque estaria cansada de estar frequentando a escola e tudo mais. Então, veja, volto a dizer, a análise que a gente faz e o equilíbrio que a gente alcança, ele sempre é determinado pela situação em que a gente está. A mesma pergunta teria uma resposta totalmente diferente se eu tivesse feito num outro momento, numa outra situação, em um outro lugar. Então, isso é importante a gente pensar também. A Diana tem uma pergunta. Pode fazer, Diana. Professor, tipo assim, como a gente faz a análise se a pessoa foi feliz ou não, né, depois que ela morreu, então tecnicamente ninguém nunca vai ser feliz, porque o que é felicidade pra mim é diferente pra outra pessoa, né? Sim. É que a análise que ele está falando é uma análise do sujeito que está pensando a ética. Né? Então, quando a gente faz uma análise, a gente faz uma análise daquilo que a gente viu, daquilo que a gente experimentou. Só que essa análise sempre também vai ter um limite, porque não fomos nós que vivemos aquilo que a outra pessoa viveu. Então, a reflexão ética, como o próprio nome diz, é uma reflexão, mas que não tem uma definição em absoluto. Tá? Bom, o que eu quero que vocês apresentem no mapa mental é basicamente esse processo, gente, de tentar fazer entender ou explicar no mapa
o processo de busca de compreensão do que é a ética para Aristóteles a partir desse pressuposto, de que a vida das pessoas é uma busca pela felicidade e de que essa felicidade ela só pode ser alcançada mediante ações equilibradas e virtuosas. Não que alguém que age de maneira viciosa não consegue ser feliz. Pode até ser. A pessoa que come muito, ela durante esse processo de alimentação, ela pode até sentir a felicidade, mas é uma felicidade passageira que vai logo se esgotar para ceder lugar para a sensação de desconforto e de tristeza, né? Então, a gente pode até fazer a experiência da felicidade pelas ações viciosas, mas não é uma felicidade bem estruturada e bem fundamentada que tem um poder de duração maior, porque ela é baseada em ações viciosas e desequilibradas. Isso é a proposta. Para a semana que vem, segunda-feira, eu vou postar um pequeno textozinho sobre o Agostinho, sobre a ética do Agostinho, e aí vocês vão ter que refletir sobre a relação que ele faz entre vontade e razão. Nós vivemos um conflito constante entre as nossas vontades e a nossa razão. E aí, o que é ética para Agostinho? É a aproximação do divino, é a aproximação de Deus. Agostinho era um santo, tá? É um santo da Igreja Católica, ele foi bispo da Igreja. Então, a ética dele é uma ética cristã, está totalmente relacionada com a ideia de religião, do cristianismo. Mas o que eu quero pedir para vocês é assim, não se cobrem demais. A ideia é vocês terem um apanhado dessas reflexões, porque sabe-se lá Deus quando, mas quando a gente voltar, a gente vai ter que novamente fazer um processo de recuperação e de passar novamente por essas reflexões, mesmo que de maneira mais rápida, mas a gente vai tentar sanar todas essas dúvidas de vocês. A Maria Beatriz está aí, ó. Tudo bem, Maria? Tudo. Tudo? A Núbia não veio hoje? Ela tá aí, não tá? Ah, tá. Não sei. Cadê a Núbia? Não tá, não. Ó, então é isso. Eu não sei se eu falei para vocês do boletim do primeiro bimestre. Não, o boletim, assim, vai acontecer. Eu acho que ainda não tá. O Fernando falou que não está disponível ainda, mas assim, logo que tiver, vocês vão poder acessar pela sede, pela Secretaria Escolar Digital. Não se desesperem se em alguma matéria a nota ficar sem nota, ficar em branco. Significa que naquela matéria você deixou de entregar alguma coisa, o professor não fechou nota, e você vai precisar fazer um trabalhinho de recuperação quando a gente voltar, tá? Mas é um alerta para que você foque e se dedique um pouco mais ainda nessa matéria que você não teve a nota ainda atribuída no primeiro bimestre. Então, no primeiro bimestre, ninguém até agora ficou com nota vermelha, gente. Ou vocês fizeram o suficiente para terem uma nota azul, ou então nós, professores, deixamos a nota em branco para quando a gente voltar e fazer o processo de recuperação, a gente conseguir fechar de verdade a nota de vocês. Eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade de vocês, por terem entrado aí no horário que a gente combinou. Eu espero que vocês se cuidem. Tentem também espairecer um pouco e não ficar só e exclusivamente nessa vibe de que eu tenho que fazer trabalho, A minha dica de vocês organizarem as tarefas no Google Sala de Aula é exatamente para vocês se aliviarem sobre isso, tá? Mas tentem aproveitar o tempo, eu sei que é difícil, ver um filme, jogar alguma coisa, quem tem irmão em casa, brincar de alguma coisa, jogar algum jogo, sabe? Videogame mesmo, Davi, que aí gosta, mas não ficar só nisso, ter esse equilíbrio, ler um livro, a escola está com um acervo de livro disponível até amanhã, para quem tiver interesse, eu mando a foto para vocês colocarem no grupo da turma, dos livros que a escola tem disponível para vocês pegarem, e até amanhã, das 8 às 3 horas da tarde, vocês podem passar na escola com os cuidados, né, para retirar o livro emprestado e ficar durante o período todo de quarentena para ler. Vai lendo devagar, não se cobrem de ler tudo de uma vez, lê uma página, lê 2 páginas por dia, isso já ajuda vocês também. Enfim, tentem espairecer um pouco também, beleza? E dúvidas me escrevam, pode ser no WhatsApp, pode ser no Google Sala de Aula, não tem problema. Alguém me escreveu aqui sobre a questão que eu discuti com você, que era sobre a questão do anime. Do desenho lá, professor. Você falou que a gente podia fazer falar um pouco aqui no plantão, não sei se encaixa. A questão do anime era que, eu não sei se todo mundo assistiu, como que é o nome, Letícia? Death Note. Todo mundo já assistiu, conhece? Eu assisti. Muito bom. Que é aquela questão do livro, né, da morte e tal. E aí tem uma perspectiva do personagem principal, que é um cara mais ligado à norma, né? E ele fala do homem de bem, que ele vai, a partir de então, matar ou prender, não sei,
todos aqueles que fogem desse padrão. Isso, na verdade, ele vai punir os maldosos, né? Vai mandar quem seriam os criminosos para cadeia, para morte e tal, a partir de um caderno, Death Note, que é conduzido por um caderno da morte, né? Que é conduzido por um deus da morte também, que acompanha ele durante a história. É que eu não li a história, eu não vi, então a história tem alguma questão aí também sobrenatural, que pode envolver melhor a história. Mas numa perspectiva ética, se a gente pensar, alguém que age nessa perspectiva de punir aqueles que não considerar, e que ele não considerar de bom coração, uma pessoa que age corretamente, o bom cidadão, essa pessoa ela age a partir de uma norma padrão que é própria. E isso é perigoso, por quê? Porque se eu ajo punindo as pessoas de acordo com a minha perspectiva do que é certo e o que é errado, eu tenho muito risco de agir de maneira errada também, né? Porque eu vou agir a partir do meu equilíbrio, que não necessariamente é o equilíbrio do outro, né? E esse é um problema. E a gente sempre acaba cometendo erros, né? Às vezes a gente olha de longe e vê uma situação e a gente fala assim, putz, aquela pessoa está sendo errada. Mas quando você chega perto, você escuta o que está acontecendo, você pode fazer uma outra interpretação sobre a situação, né? Então, a norma ética, a norma moral, as regras, as leis que a gente tem na sociedade, elas servem exatamente para isso, para que todo mundo parta do mesmo princípio. Por isso que não é certo a gente fazer justiça com a própria mão, porque existe uma estrutura e um poder que existe só para fazer isso. E ninguém mais deve fazer isso, só essa estrutura e esse poder que foi criado para isso, é o poder judiciário. Se todo mundo se coloca na possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos, quem não garante que vão querer fazer justiça com as próprias mãos contra mim? Então, para ter essa organização e para não ter essas injustiças, a gente precisa de uma estruturação padrão. O que, para nós no Brasil, a gente chama de Constituição. A Constituição é a lei que nos garante todo mundo seguir o mesmo processo. Não é o personagem do Death Note, né, que vai definir. Porque ele tem ele tem uma visão de que ele vai limpar o mundo e que ele vai se virar um deus, né, do novo mundo, ou da nova vida que ele está criando. E, tipo, se a gente for olhar numa questão filosófica, né, é uma questão moral, que nem você falou para mim. E numa questão psicológica, é uma questão meio sociopata. Pode ser também. Até mesmo esse princípio de querer ser algo eterno, né, virar um deus, é uma perspectiva também muito complicada. O problema é exatamente esse. Se a gente pega uma dimensão política, existe um problema para nós no Brasil, que é uma busca por heróis, que resolvam todos os nossos problemas, quando na verdade isso não existe. A gente vê muito filme, a gente assiste muito desenho que isso existe, e a gente tem uma tendência de levar isso para a nossa realidade. Não existe. O processo de resolução dos problemas, de solução dos nossos conflitos, é um processo que vai passar por um processo de construção, de diálogo, seguindo sempre um processo legal, judiciário, se for o caso, né? Mas não através de um salvador da pátria ou de um herói que vai resolver tudo, tá bom? Beleza, gente. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. E a gente tem hoje aula no aplicativo 6h30, de filosofia, estou falando. Eu só queria pedir para vocês tentarem escrever alguma coisa, comentar sobre a aula mesmo, no chat. Tem um chat agora das turmas. Tem um chat do segundo A, do segundo B, do segundo C, lá no aplicativo. Tentem depois entrar, de preferência no horário da aula, e mandar alguma coisa para ver se a gente consegue fazer essa troca de mensagens por lá. Só para a gente testar, tá bom? Professor, eu ainda não achei esse chat, eu já fucei tudo lá, onde tá? Tem que estar escrito turmas para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a tela do meu celular. Ó, vocês estão vendo a tela do meu celular? Sim, dá para ver. Quando vocês entram, a tela primeira é essa. Mas aqui embaixo, ó, deixa eu ver, tá escrito aqui, ó, turmas. Pelo menos para mim aparece turmas. Estão vendo? Ah, sim, dá para ver. E aí, quando eu entro, para mim aparece todas as turmas, porque eu sou professor de todas. Para vocês tem que aparecer só de vocês. E aí, quando eu entro numa, aí abre o chat para escrever. Só que daqui é um chat, não é aquele chat para todo mundo. É um chat só para quem é aluno daquela sala. Então, depois vocês tentam explorar aí um pouco para mim, por favor. Tá bom? Gente, de novo, tchau para vocês. Obrigado, viu? Grande abraço aí. Tchau, professor. Falou. Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau, professor. Até. Tchau, Letícia. Tchau. Tchau, Maria. Falou, professor. Falou, Davi. Juízo. Falou, Pedro. Falou, professor. Falou, Menderson. Tchau.